de curso SEI. A gente sabe aprovar. Então, nossa conversa sobre vetores, a gente, na aula passada, a gente aprendeu a fazer graficamente a soma de vetores. Mas e como é que a gente calcula o módulo do vetor soma? Então, suponha que a gente tem o vetor A e o vetor B. A gente aprendeu na aula passada, graficamente, como é que a gente faz o vetor soma. Então, traça aqui as duas paralelas, por exemplo, o método do paralelogramo, liga a origem comum até o cruzamento das paralelas. Aqui está o vetor S. Até aí, beleza, você já aprendeu na aula passada. Mas aí vem a pergunta, qual o tamanho do vetor S? Como é que eu calculo o módulo do vetor S, do vetor soma? É importante você perceber o seguinte, existe uma definição que é o ângulo entre dois vetores. Que ângulo nós marcamos como ângulo entre dois vetores? É o ângulo que eles formam quando eles têm a mesma origem. Então, se eu pegar o A e o B, colocar os dois com a mesma origem, aquele angulinho que vai aparecer entre os dois é o que a gente chama de ângulo entre A e B. Então, o vetor soma, ele é calculado, o módulo do vetor soma é calculado como, de acordo com essa expressão aqui, o vetor S ao quadrado, módulo dele, quando a gente escreve aqui a letra sem a setinha em cima, a gente está falando só do módulo. Então, o módulo de S ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais duas vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno do θ. Quem é o θ? O ângulo entre A e B. Então, quem é o θ? Ângulo entre A e B. Tá? Como é que eu marco o ângulo entre dois vetores? Colocando os dois com a mesma origem, aquele ângulo que aparece é o ângulo entre os dois. Tá bom? Dá para a gente perceber aqui que se por acaso o A e o B fossem perpendiculares, se o A e o B formassem 90 graus, o θ seria 90. E aí você teria aqui o cosseno de 90, que é zero, esse termo todo aqui iria morrer. A gente cairia numa equação de Pitágoras, para triângulo retângulo, molezinha, como você já vai fazer várias vezes, tá bom? Então, o cálculo do vetor soma, do módulo do vetor soma, é desse jeito. Graficamente, a gente aprendeu na aula passada. E a segunda operação, a operação semelhante à operação de soma, é a operação de diferença, que a gente usa algumas vezes. Não é tão comum, mas a gente usa algumas vezes. Suponha que eu tenho os mesmos vetores A e B, que a gente tinha aqui atrás, só que agora eu quero fazer a diferença. Então, vou colocar os dois com a mesma origem, A e o B com a mesma origem, e aí eu ligo as extremidades do A e do B. Esse vetor vermelho que apareceu está apontando para o B, tá vendo? Então, ele é B menos A. Se esse vetor vermelho estivesse apontando para o vetor A, ele seria A menos B. A gente liga as duas extremidades e aponta para quem for o positivo aqui na operação. Então, quando eu falo B menos A, é como se o B tivesse um sinal de mais escondido aqui. Então, ele vai apontar para o vetor B. Beleza? Essa operação de diferença, a gente sempre pode enxergar como a operação de soma com o vetor negativo. Então, o que é o vetor? O que é a diferença B menos A? Eu posso enxergar como sendo o vetor B mais o vetor menos A. O vetor menos A é fazer o quê? É pegar o A e inverter. E aí eu somo com o vetor B. Isso a gente aprendeu a fazer também nos vídeos anteriores. Tá? Então, toda a diferença eu posso enxergar assim. E como é que eu calculo o módulo do vetor diferença? Muito parecido com o módulo da soma, só que aqui tem um sinal de menos. Então, na soma, a gente faz A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno θ. Na diferença fica A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno θ. Quem é o θ? O ângulo entre A e B. Beleza? A diferença a gente usa algumas vezes, mas como eu falei, não é tão comum. O que é o quente mesmo da história? Fazer a soma. Toda vez que você tiver a diferença, você pode enxergar a diferença como sendo uma soma com o vetor negativo. Então, a diferença B menos A, eu posso enxergar como sendo B mais o vetor menos A. Ok? Então, essa é a forma de calcular graficamente, determinar graficamente a diferença e fazer o cálculo do módulo da diferença. E também
fazer o cálculo do módulo da soma. Tá bom? Vamos fazer uma paradinha, daqui a pouco a gente continua.